ela é habilidosa. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Provérbios 31:19. Amy. Minha boa amiga Evelyn e eu fundamos um grupo exclusivo para as moças da nossa igreja, chamado The Sisterhood. O objetivo desse grupo é ensinar as jovens a se tornarem mulheres de Deus, ganhando a admiração de outras jovens que, eventualmente, também serão levadas a conhecer a Deus. As candidatas passam por uma série de tarefas, entrevistas e testes durante algumas semanas. Somente as mais aplicadas entram para o grupo. O primeiro teste começa no papel. Elas devem preencher um questionário e entregá-lo no dia da primeira entrevista. Uma das perguntas é sobre os seus talentos e habilidades, e eu fico abismada com o quão pouco essas jovens cheias de potencial sabem de si mesmas. Elas geralmente acham que não têm nenhum talento ou habilidade. Neste versículo na Bíblia em inglês, a palavra usada é distaff, que significa fuso, aquela ferramenta usada para afiar, mas também é um termo usado para descrever o lado feminino da família, relacionado à vida doméstica. Aqui está uma das minhas descobertas favoritas acerca da mulher V. Ela reconhece o seu talento doméstico. Aqui está uma das minhas descobertas favoritas acerca da mulher V. Ela reconhece o seu talento doméstico. Esse é um talento exclusivo das mulheres, e no momento que ela o reconhece como sendo seu, ela se torna excelente nisso. É como aprender a ler ou a somar. No começo parece impossível. Quando criança, você se sentia como se estivesse torcendo o seu cérebro só para ler uma única palavra, mas depois de lê-la algumas vezes, já não era mais tão difícil. Conheço muitas mulheres que pensam que não têm criatividade. A casa delas nunca está bonita, suas primeiras tentativas de decorar o quarto não saíram como na revista, por isso desistiram, dizendo a si mesmas: "Isso não é para mim", aceitando essa afirmação como verdadeira. Nós decidimos praticamente tudo em nossas vidas. Se decidirmos que não podemos fazer algo, não o faremos. Não importa o quanto tentemos, é inútil, pois insistimos em provar que estamos certas ao pensar que não podemos. Aí está o nosso pior inimigo: talento nato. Quando uma mulher decide se tornar uma verdadeira dona de casa, ou seja, quando ela decide cuidar de sua casa, dar a ela um toque especial, colocar as coisas em ordem, acrescentar um pouco de cor, e fazê-la tão confortável quanto ela gostaria que sua família se sentisse, é capaz de se sair muito bem. Ela pode até errar no início, afinal de contas, está fazendo experiências e é natural que cometa erros, mas, no final, acaba aprendendo. E não é nem por ter se esforçado muito, mas porque está no seu sangue. Ser dona de casa é um talento nato, ou seja, nasceu com ela. A sua atitude só revelou o que sempre teve dentro de si. A mulher vê e reconhece o lado feminino de sua casa. Ela reconhece as coisas que lhe são naturais e tira vantagem delas para abençoar a sua família. Desde muito pequena, lembro-me de ver minha mãe sempre assumindo esse papel dentro da família, o de tomar conta das coisas dentro de casa. Não importava o quão cansada estivesse, não importava quantas pessoas havia na casa, não importava a hora, era dela a responsabilidade de se certificar de que tudo estivesse no seu devido lugar. Eu nunca ouvi minha mãe pedir ao meu pai que lavasse os pratos ou que a ajudasse nas tarefas da casa. E quanto a nós, crianças, ela nos ensinava, mas nunca exigia que lhe ajudássemos, como se dissesse: no final das contas, é minha responsabilidade manter tudo sob controle aqui, apenas observe e aprenda como fazer. Então, assim que fiquei noiva, comecei a aprender tudo sobre como cuidar de uma casa, desde passar camisas e lavar a banheira até usar uma panela de pressão. Eu passava horas fazendo essas coisas sozinha e, quando finalmente me casei, passei meses tentando aprimorar todas as minhas habilidades. É claro que às vezes eu me sentia tão cansada por ter de passar as mesmas camisas de todas as semanas que olhava para a cozinha e desejava que pudéssemos não jantar pelo menos uma noite, ou então que eu pudesse dormir. Até a dona de casa mais talentosa tem aqueles dias em que não quer fazer nada. Mas isso não faz parte da sua natureza, não é algo que acontece todos os dias. Até a dona de casa mais talentosa tem aqueles dias em que não quer fazer nada.
Mas isso não faz parte da sua natureza. A mulher vê e entende o seu papel dentro de casa muito bem. Ela não espera que ninguém o desempenhe em seu lugar, é dela e é melhor deixá-la fazer. No início, eu levava horas para passar as camisas do meu esposo, o que quase sempre significava ter de ficar um dia inteiro em pé diante de uma tábua de passar roupas, mas finalmente aprendi. Essa habilidade estava dentro de mim todo o tempo, eu só tive de aprender a aprimorá-la, e quando eu comecei a me aplicar, essa tarefa passou a ser super fácil. O mesmo se aplica às demais coisas da casa. Está tudo dentro da gente, faz parte de nós, mulheres. Passe essas responsabilidades à maioria dos homens e você vai testemunhar uma verdadeira batalha masculina. Não é nem justo. Se fossem forçados a morar sozinhos, eles acabariam dando um jeito de fazer as coisas funcionarem, mas não seria algo natural. Muitas pessoas pensam que ser dona de casa diminui a mulher. Mas eu acho que se trata de um grande talento que se tornou muito depreciado e desvalorizado. Todo mundo precisa de um lugar para viver, todo mundo precisa vestir algo, todo mundo precisa comer algo, todo mundo precisa se sentir confortável em algum lugar. Se você consegue criar uma atmosfera perfeita para as necessidades básicas de qualquer ser humano, por que deixaria de enxergar a importância delas? Por que alguém deveria considerar o seu papel degradante? Muitas pessoas pensam que ser dona de casa diminui a mulher. Mas eu acho que se trata de um grande talento que se tornou muito depreciado e desvalorizado. E a beleza de tudo isso é que você pode ser uma excelente dona de casa e, ainda assim, ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente amiga e uma excelente profissional, coisa que raramente se vê no mundo masculino. Meninas, isso é exclusividade nossa. Se isso não for uma habilidade, então é o quê? Quanto mais lemos sobre a mulher V, mais percebemos que ela é como nós, só que mais consciente. Acho que é aí que muitas de nós falhamos. Ficamos tentando encontrar motivos para nos sentirmos bem conosco, quando, na verdade, é só uma questão de reconhecermos o nosso valor, entendermos o quanto somos capazes, e o quão privilegiadas somos por termos tanto para dar aos outros. As habilidades devem ser desenvolvidas. As habilidades não são como aquele batom que você compra na loja. As habilidades devem ser desenvolvidas por aquelas que têm interesse. Se você se interessar em desenvolver o seu lado feminino, você vai começar a trabalhar nele, e à medida que trabalha, você se aprimora, desenvolvendo novas habilidades com o passar do tempo. Quando me vi tendo de decorar uma casa do zero, a primeira coisa que fiz foi prestar atenção nas coisas que eu gostava nas casas de outras pessoas. A casa da minha mãe, por exemplo, sempre tinha um ponto de partida. O meu primeiro grande projeto decorativo foi o meu próprio quarto quando morei em Cape Town. A casa não me pertencia, então eu não podia mudar muita coisa, mas o meu quarto era todo meu para fazer o que eu quisesse. Então, baseada na minha pouca experiência no ramo de decoração, decidi usar a minha flor favorita, o girassol, como tema central. O quarto tinha 3 cores: azul, amarelo e branco. Ficou realmente delicado e romântico, mas, depois de alguns meses, eu estava cansada daquelas cores. Eu não suportava entrar no meu próprio quarto. Meu marido provavelmente sentia o mesmo. Mas preferiu não dizer nada. Afinal de contas, aquela era a primeira vez que eu estendia as mãos ao fuso. Assim que nos mudamos daquela casa, decidi ficar bem longe dos azuis e amarelos, e optei pelo estilo rosa e florido, um verdadeiro desastre. Não me leve a mal, esse estilo fica lindo na casa de outras pessoas, na loja, em revistas, mas para o dia a dia. Parecia que eu tinha colocado papel de parede em tudo, não apenas nas paredes. Mas não deixei que isso me parasse. Em vez de ficar pensando que não tinha talento, continuei tentando coisas diferentes, e hoje eu gosto do meu quarto. Já não sinto mais necessidade de mudar a cama de lugar. Cheguei à conclusão de que sou do tipo que gosta de um quarto com cores neutras e bem organizado. Branco, bege e alguns objetos com cores mais acentuadas é tudo de que preciso e estou feliz assim. Em vez de ficar pensando que não tinha talento,
continuei tentando coisas diferentes, e hoje eu gosto do meu quarto. Eu gosto quando recebo pessoas em minha casa e elas elogiam a minha decoração, e isso me dá um pouquinho mais de estímulo. Mas acho que merecemos uma força de vez em quando depois de tantos desastres. Se você acha que não tem talento algum, então saiba que você tem pelo menos um, que é o mesmo que todas as mulheres do mundo têm: você é uma talentosa dona de casa. Se vai desenvolver ou não esse talento vai depender de você, mas ele é gratuitamente seu. E se você se aplicar, vai ver que excelente dona de casa você é. Se você acha que não tem talento algum, então saiba que tem pelo menos um, que é o mesmo que todas as mulheres do mundo têm: você é uma talentosa dona de casa. Desconhecidas e subestimadas. Havia algumas mulheres no tempo de Jesus que reconheciam as suas habilidades naturais como donas de casa e faziam uso delas para servirem o Senhor Jesus e seus discípulos. Como o Senhor Jesus não permanecia em um determinado lugar por muito tempo, elas viajavam à sua frente e preparavam tudo para que ele e seus discípulos fossem bem alimentados e tivessem uma ótima noite de sono. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Lucas 8, 3. O que exatamente aquelas mulheres poderiam prover para o Senhor Jesus? Aquilo que nem ele nem seus discípulos tinham: habilidades domésticas. Aquelas mulheres o seguiam para suprir as necessidades deles, não porque fossem escravas ou empregadas, mas porque os amavam e se importavam com eles. Era demais ver Jesus e os 12 fazerem seu trabalho, por meio do qual elas e outras pessoas foram tão beneficiadas, sem qualquer apreciação ou apoio da maioria daqueles que eram ajudados. Os discípulos não levavam suas famílias aonde quer que fossem. Eles seguiam o Senhor Jesus, que havia decidido investir em almas em vez de constituir a sua própria família. Ele merecia apreciação, e foi exatamente isso que aquelas mulheres decidiram lhe dar. As suas habilidades eram extremamente apreciadas, tanto que a Bíblia menciona os seus nomes, como você pode ver no versículo acima. Geralmente, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre o que acontecia nos bastidores, mas aqui vemos Lucas fazendo o contrário. Deus deve ter se sentido muito honrado por aquelas mulheres, da mesma maneira como ele se sente hoje quando uma mulher decide, por livre e espontânea vontade, usar os talentos dados por ele para servi-lo. Não é maravilhoso como nos tempos da Bíblia, quando as mulheres não eram muito valorizadas dentro da sociedade, Deus nos apreciava até mesmo pelas pequenas coisas que fazíamos? Isso deveria ser o suficiente para derrubar quaisquer comentários ou discussões sarcásticas que atacam as donas de casa nos dias de hoje. Se Deus é capaz de nos apreciar por cozinharmos, limparmos e cuidarmos de nossa casa e família, por que não podemos fazer o mesmo por nós mesmas? Por que não podemos aceitar que essa honra seja dada àquelas que executam bem o seu papel? Quais habilidades você tem deixado de usar ultimamente? Que outras habilidades você gostaria de ter? O que você pode fazer para desenvolvê-las de agora em diante? Reclamar da vida, compensar a falta de um marido e ter suporte financeiro.